Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariano, eu sou advogado e estudante de filosofia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos fundamentais da pessoa humana, ou simplesmente direitos fundamentais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre direitos fundamentais é que nem sempre houve essa ideia de humanidade como um todo, né? Nem sempre houve essa ideia de que na política e no direito, de que todos os seres humanos são dotados de direito. Isso teve a gente pode remeter a origem disso ainda na antiguidade, né, com o faraó Akhenaton, que traz um pouco a ideia de humanidade como um todo e que primeiro implantou essa ideia do monoteísmo, né, com o deus Atom, que era o deus Sol. E até em outras fontes também, por exemplo, Jesus de Nazaré traz um pouco essa ideia. Enfim, mas a noção de que todo ser humano é dotado de direito, ela surgiu mesmo a partir do final da Idade Média, início da Idade Moderna, com o advento do Iluminismo, né? E a ideia de liberdade, né? E de igual liberdade para todos os seres humanos. É, Dois livros que eu acho interessantes aqui para a gente estudar um pouco essa história dos direitos humanos. Um deles é esse aqui, do Fábio Conder Comparato, que é a Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. E aí ele trata dos direitos das gerações, das dimensões dos direitos, né? E tal, um pouco das cartas do direito. Tem até os. Ele cita aqui o texto original das cartas, das principais cartas de direito, né? Da modernidade e tal. E um outro que também eu acho muito importante é esse aqui, o do Paulo Bonavides, que é do Estado, chama do Estado Liberal ao Estado Social. Que ele mostra como que se deu esse avanço, né, do liberalismo clássico, do iluminismo, para a ideia de outros direitos, né, direitos que o Estado intervém mais para poder garantir uma maior dignidade no, aos indivíduos e à sociedade como um todo. Né? E uma segunda coisa, então, que é importante a gente lembrar que quando a gente olha para trás na história, a gente não tem mais aquela visão romântica, né, de que haviam direitos naturais dos seres humanos e tal. E essa visão ela acabou se tornando um pouco engessadora, né? Porque para os iluministas partidários do direito natural, o direito natural é só vida, liberdade e propriedade, né? Então acabou naturalizando um direito que era mais interessante para a burguesia na época, né? Então é preciso a gente lembrar que, na verdade, hoje a gente tem uma visão um pouco mais objetiva, um pouco mais menos romântica, né? Menos romantizada dos direitos, e a gente sabe que, conforme está escrito aqui, né? No nosso texto base, ó, é, esses direitos eles vieram resultado de um processo histórico mesmo, de luta por direitos, né, contra o arbítrio, né, sempre a partir daquelas revoluções burguesas que, que, que a gente conhece, né, que a gente tem notícia. A terceira coisa é que a gente tem que lembrar que o direito, o Estado de Direito, como a gente entende hoje na modernidade, ele só existe em razão dessa ideia de que todos os seres humanos são dotados de direito, né, da igualdade entre todos os seres humanos. Então, se você pensar que todos nós que trabalhamos o direito, todos nós que lidamos com ele no dia a dia e tal, a gente tem que lembrar sempre que essa ideia de direitos humanos fundamentais é a ideia que permite hoje a gente falar em Estado de Direito, né? Em supremacia da lei, em supremacia dos direitos sobre qualquer outro poder que se possa pretender absoluto ou, enfim, né? Então é importante a gente lembrar que o nosso direito hoje ele só existe em razão desses direitos fundamentais da pessoa humana aqui. Né? Então, se você quer trabalhar com direito, argue o direito no seu dia a dia, usa do direito no seu dia a dia, tem sempre que lembrar que essa possibilidade ela só existe porque existe essa supremacia desses direitos fundamentais, porque existe essa supremacia da lei, a ideia de supremacia da lei. Né? Então vamos lá. Começando aqui com o Estado liberal, os direitos de primeira geração, né, ou direitos de primeira dimensão,
como está mais em voga agora, né? A gente tem o contexto histórico, que ele surge a partir da ideia da limitação do poder do Estado absoluto, né? Do Estado absolutista, por causa dessas revoluções burguesas, né? Que do século 17 e 18. Principalmente, a gente tem primeiro a Magna Carta, né, lá em 1215, mas mais aqui recente, né, de uma forma mais concreta e objetiva, a gente teve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. São esses os três principais marcos históricos que a gente teve para a afirmação desses direitos, né, de direitos de primeira geração ou primeira dimensão. É, E ele vem, essas revoluções e essa afirmação de direitos, por causa de uma ascensão de uma burguesia, né, que queria empreender, né, e que queria fazer valer os seus direitos em face de uma aristocracia, de um clero que dominava tudo na época. Né? Então aqui a gente tem as primeiras cartas de direito, né, essa aqui que eu já mencionei, que é a Magna Carta, que foi na Inglaterra em 1215, né, que essa aqui não foi burguesa, tá, gente? Por isso que ela está um pouco é, desconectada dessas outras revoluções burguesas que a gente fala, né? Mas essa aqui foi apresentada ao rei João I da Inglaterra, né, que era chamado Rei João Sem Terra, é, pelos barões ingleses. Então era uma carta aristocrática ainda, né? Mas ela já vinha contendo, primeiro, a ideia de que o rei não estava acima da lei, né? De que ninguém está acima da lei, nem mesmo o rei, né? E de que deveriam haver ali certos direitos mínimos que o rei deveria respeitar, né? Esse aqui foi o que a gente chama, a inauguração do que a gente chama de despotismo esclarecido, né? Que havia ainda o absolutismo, mas ele estava sendo restringido, começou a ser restringido ali por cartas de direito, né? Aqui a gente mostra que, vamos ver, peraí, que ele garante o devido processo legal, né? Que todo mundo deveria ser julgado pelos seus os barões deveriam ser julgados pelos seus pares e tal, e que pela primeira vez nem mesmo o rei está acima da lei. Depois, agora já no contexto das revoluções burguesas, a gente teve o Bill of Rights na Inglaterra, que foi apresentado para o rei Guilherme de Orange, né? E para a rainha Maria II, é, e essa carta aqui ela já consagra mais liberdades, né? Por exemplo, direito à petição ao rei, eleições do parlamento, inviolabilidade do domicílio, proibição de punições cruéis. E aqui, nesse caso, o rei e a rainha já não podiam legislar ou executar leis sem autorização do parlamento. Então, já era um pouco dividindo aquele poder ali entre o rei e o parlamento. Né? Bem diferente do contexto da Magna Carta. Né? Depois a gente teve a Revolução Americana, né? A Declaração de Independência, a Constituição e o Bill of Rights americano também. Aí aqui já vem naquele contexto da Constituição norte-americana, né, que está em vigor até hoje, que é a ideia de liberdade de expressão, igualdade formal, né, igualdade perante a lei, direitos individuais, como, por exemplo, direito à vida, né, a liberdade, que mais? Propriedade, etc. O devido processo legal, que talvez seja o mais importante de todos, né? Esse aqui também está desde da Magna Carta, né? De que ninguém deve ser condenado sem um julgamento. E por último, aqui a gente teve a Revolução Francesa, que culminou na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Talvez seja, nesse contexto aqui, talvez seja mais importante para nós, porque ela é que detalha um pouco mais esses direitos, né? Então ele consagra o direito aos princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, e aí traz um pouco mais daqueles outros direitos, por exemplo, a ideia da soberania popular, né, que já é bem democrático, né, liberdade de opinião, de expressão, princípio da legalidade, né, a ideia de que deve ter uma lei anterior, né, para que haja qualquer punição, etc. A ideia da presunção de inocência, direito de defesa, etc.
Esses direitos aqui são chamados de direitos de primeira dimensão, a primeira geração, porque eles foram os que primeiro vieram mesmo, né? E eles são geralmente colocados na categoria de direitos individuais, e alguns também são chamados de direitos políticos ou civis, porque justamente eles trazem essa garantia, essas garantias do indivíduo com relação ao Estado, né? Com relação ao governo. Então, eles trazem a garantia de que o indivíduo vai ter é, é, respeitada aquela liberdade individual, aquelas liberdades individuais, com relação a um poder eventualmente arbitrário. Né? Por isso que eles chamam de direitos individuais ou direitos civis e direitos políticos, que seria o direito também de participação política, né? Nas decisões do Estado, ou pelo menos de representação. Né? Então a gente tem direito à vida, que são os mais importantes aqui, né? Direito à vida, o princípio da liberdade, direito à propriedade, liberdade de crença, direito de voto, ainda restrito, né? Porque era voto censitário e só homens brancos proprietários que podiam votar e tal. E algumas garantias processuais também, para que não houvesse arbítrio, né? Devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, igualdade formal perante a lei, etc. O marco aqui filosófico, né, os teóricos aqui, a gente tem principalmente John Locke, que trouxe a primeira ideia do contrato social e a ideia de que todo homem era dotado de direitos mínimos ali, que era vida, liberdade e propriedade, né? E aqui ele traz a ideia de que todo homem nasce livre e que a gente aliena algumas liberdades por meio desse contrato social e dá algumas liberdades para o Estado, né, em troca de segurança e tal. Então, é, traz um pouco a ideia, legitima aquela ideia de que todo o poder emana das pessoas, na verdade. As pessoas é que estão dando poder para o Estado, né? Por isso que John Locke é tão importante. Montesquieu, que traz a ideia de separação de poderes, para que o poder não fique concentrado só na mão de um soberano, né, que muitas vezes fazia o papel de magistrado, poder executivo, fazia lei, né, tudo estava na mão daquela pessoa ali. Então, daí a importância também tremenda, né, de Montesquieu para a consolidação desses direitos fundamentais, né? Para que haja uma separação, para que o poder não fique concentrado na mão de uma pessoa só, ou de um poder só. E por último, existem outros, tá, gente? Existem vários aqui. Eu poderia citar Hobbes, que foi um teórico do absolutismo, mas também está nessa transição aqui. É, enfim, poderia citar Voltaire, mas os três mais importantes aqui, talvez que a gente devesse dar mais atenção, são esses três, tá? John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau também traz a ideia do contrato social, né, de que o poder emana do povo e que a gente aliena alguns desses poderes para o Estado, né, e daí vem a ideia de que o Estado não é ilimitado, de que o poder não é absoluto, né, de que todo poder emana do povo. E aí ele defende um pouco a ideia da soberania popular, da vontade geral, né? Ao contrário dos outros, ele defende mais a ideia da democracia direta do que a indireta representativa, né? É, e, diferentemente de John Locke, ele entende a propriedade privada um pouco como a origem de toda desigualdade. Né? Então, ele não defende tanto a ideia da propriedade como direito natural, como fazia John Locke. Aqui a gente tem um pouco a crítica e os limites, né? Que a ideia de que esses direitos de primeira geração eles são, de fato, né? Eles são um pouco exclusivistas, né? Porque eles trouxeram um pouco da ideia de que os direitos que são naturais seriam aqueles que beneficiavam a burguesia da época, né? Então deixou o povo um pouco de lado no final das contas, né? Então, quando a gente trata tudo como natural, né, alguma coisa como natural, a gente sedimenta aquele negócio, né? Então, ele acaba sendo um pouco injusto, né? Porque a gente trata, por exemplo, nessa fase aqui, propriedade, vida e liberdade como direito natural, mas igualdade, moradia, por exemplo, não tinha nem essa noção, né? E não trata isso como direito natural. Então, toda a ideia de naturalizar coisas que na verdade são conquistas históricas, ela é uma ideia perniciosa, porque ela faz com que a gente crie a ideia de que
aquilo ali é uma ideia absoluta do direito, né? A gente não abre margem ali para que se possa fazer uma atualização daqueles direitos e uma maior inclusão de outras pessoas naqueles direitos também, né? Então, lembra sempre disso que é uma conquista histórica, muito embora exista nessa época aqui essa noção de justnaturalismo, de direito natural, hoje em dia a gente sabe que é uma noção um pouco injusta e que sedimenta, né? Engessa um pouco esses direitos, né? E acaba ficando injusto porque inclui uns e exclui outros. No Brasil a gente tem a Constituição, aquela Constituição que foi outorgada, né, pelo Dom Pedro I, porque primeiro a ideia era fazer uma Assembleia Constituinte e criar uma Constituição liberal, nos moldes liberais, né? Mas Dom Pedro I desiste da ideia e depois ele dissolve a Assembleia Constituinte e otorga uma outra Constituição, que foi a Constituição que valeu durante o Império, né? E essa Constituição, a gente não pode dizer que ela, embora ela tenha alguns aspectos liberais, mas a gente não pode dizer que ela já é uma Constituição liberal, porque ela instituiu o poder moderador e o imperador como moderador. Né? Então, na verdade, havia aquela divisão, aquela camada de liberalismo, né, com separação de poderes e tal, mas no final das contas criou-se um quarto poder, que era o poder moderador, e no final das contas a palavra era do imperador. Então, na verdade, a gente seria impróprio dizer que é uma Constituição liberal, ela parecia muito mais com uma Constituição absolutista do que liberal, na verdade. Né? Uh, vamos ver aqui. Corresponde ao absolutismo. Então, a Constituição de 91, que foi a Constituição da República, né? Essa aqui sim teve uma influência liberal americana, que garantiu habeas corpus, inviolabilidade do domicílio, direito de petição, etc. E depois a gente teve como uma Constituição liberal, social liberal, que foi a Constituição hoje vigente no Brasil, né, que é a Constituição de 1988, que no artigo 5º a gente consolida um rol imenso, importantíssimo, né, de direitos, garantias fundamentais e de deveres também, né, de primeira geração, direitos civis, direito a voto, né, devido processo legal, presunção de inocência e tal. A gente teve então como nunca um avanço na, na implementação desses direitos fundamentais de primeira dimensão, né, no artigo 5º. Depois disso, a gente tem o chamado Estado Social e os direitos sociais, né, que são chamados direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, muito naquele contexto, né, histórico da Revolução Industrial, né, com a invenção das máquinas, né, a vapor, a produção em massa e tal. Então, aquela produção industrial ali avançou muito rapidamente, né, a criação das fábricas e tal, e aí começou a haver a migração do trabalhador do campo para a cidade e tal. E com isso a precarização desse trabalhador, né? No princípio, na Inglaterra, haviam crianças trabalhando ali, às vezes 16 horas nas fábricas, né? Então, a coisa ficou numa situação tão absurda, né? Que começaram a surgir ali aqueles movimentos mesmo operários, né, exigindo um pouco mais de dignidade para o trabalhador. Então, nesse contexto que surge o sindicalismo, o movimento operário, né, a ideia de justiça distributiva, de que todo mundo deveria receber um pouco daqueles recursos ali, né, porque os recursos eles começaram a ficar concentrados também na mão só da burguesia industrial. Né. Então, as pessoas, os próprios trabalhadores ali, às vezes eles não tinham acesso, como muitas vezes não tem hoje em dia, né, à própria produção, né, deles mesmos. Então, foi aí que surgiram então esses direitos de segunda geração ou segunda dimensão, né, que são chamados de direitos sociais. Eles são chamados de direitos sociais porque eles demandam uma intervenção do Estado na sociedade, não no sentido opressor, tá, gente? Mas é uma intervenção no sentido de modificar um pouco a realidade de vida concreta daquelas pessoas, né? Então, ele demanda, vamos dizer, por exemplo, que
que são chamados de direitos econômicos e culturais também, né, que exigem essa ação positiva do Estado. Então, o Estado, ele ao invés dele só se abster, né, não era só agora a ideia de limitar, como era do liberalismo clássico, né, mas agora de um liberalismo que ganha um pouco mais de direito, ganha uma dimensão um pouco material, né, do Estado entrar ali para poder garantir condições mínimas ali para aquelas pessoas, né? Então a gente teve primeiro os direitos ligados ao trabalhador mesmo, né, que era garantir salário mínimo, uma condição de trabalho minimamente digna, férias, descanso semanal, aposentadoria, né? Enfim, e depois a gente teve também aqueles direitos que são que o Estado provê mesmo, né? Que é, por exemplo, a ideia de que todo mundo tem direito a uma casa, direito à moradia, que todo mundo tem direito à alimentação, que todo mundo tem direito à saúde. Isso aconteceu, a gente sabe que em alguns estados isso ainda não é garantido, né? E mesmo no Brasil, que a gente tem isso na Constituição, muitas vezes esses direitos não são plenamente garantidos, mas é importante a gente lembrar que é melhor que a gente tenha esse direito para poder lutar por ele do que a gente ter uma Constituição que não tenha direito social nenhum, né? Então aqui a gente tem direito à saúde universal e tal. No contexto jurídico que o marco normativo que a gente pode falar, né? A gente teve a Constituição do México, que estabeleceu alguns direitos trabalhistas, né? A gente teve a Constituição de Weimar, da República de Weimar, na Alemanha, em 1919, que também reconheceu alguns direitos, né, dos trabalhadores, nas decisões principalmente. Espanha em 31, Itália em 47, que introduzem também direitos sociais, proteção à mulher e à criança. É bom lembrar, gente, que isso aqui, na hora que a gente fala quando a gente fala de direitos sociais, a gente está falando, e aqui por isso que é importante talvez vocês darem uma olhada nesse livrinho aqui, né? Tem ele na internet também, é fácil de achar. Que a gente não está falando de uma obliteração, de uma supressão dos direitos individuais, né? A gente está falando de uma adição de mais direitos, tá? E aí é sempre bom lembrar também que todo direito tem uma dimensão de dever, tá? Principalmente dever de respeito, né? Aquele direito ali. Então existem alguns deveres também que são só deveres, por exemplo, dever de participação política, mas todo direito mesmo, ainda que não tenha expressamente a dimensão, a, o estabelecimento de um dever, ele tem também a dimensão de um dever sempre, né? Isso é óbvio, né? É, então, a gente teve então Espanha e Itália, né, que introduziram direitos sociais. O que eu estava dizendo é que é importante a gente lembrar que é uma adição, né? Essa dimensão de deveres, de direitos e deveres, elas não são estanques, né? Elas são uma continuação, né? A gente está evoluindo na conquista histórica dos direitos, né? E aí a gente teve o Brasil na Constituição de 34, que foi a primeira que introduziu os direitos sociais, né? Como o direito à educação pública elementar, direitos trabalhistas, etc. Já havia também, gente, na Constituição do Império, um direito social, tá? Que era o direito à educação elementar gratuita. Mas, fora isso, foi em 34 mesmo que a gente começou a implantar essa ideia dos direitos sociais. E a Constituição de 88, que é essa que está vigente, no artigo 6º e todos os outros artigos que falam dos direitos trabalhistas também. A gente vai ver um pouco mais aqui do artigo 6º lá na frente. Aqui, quando a gente falar dos exemplos no Brasil aqui, tá? O artigo 6º é aquele que garante o direito à saúde, educação, moradia, assistência social, alimentação, etc. Aqui o marco filosófico, né, o marco teórico, a gente tem primeiro o socialismo aqui, veio fora de ordem, porque eu coloquei o Karl Marx aqui, que é o socialismo científico, mas ele veio depois, tá, gente, do socialismo utópico. Então a gente tem primeiro a ideia do socialismo utópico, com Saint-Simon, Charles Fourier, né, que defendiam a ideia de que a sociedade deveria se unir, criar pequenas comunidades primeiro ali, né, para poder
cooperar, né, uns com os outros, né, criar pequenas cooperativas e comunidades ali para viver também, baseado numa ideia de compartilhamento, né, entre todos. É, Depois a gente teve o socialismo científico, né, que foi Marx com Marx e Engels, que trouxeram uma ideia de uma filosofia da história mesmo, uma filosofia ontológica da história, que era a ideia de que aquele sistema todo ali, como ele vinha sendo construído pelo capitalismo, ele iria desaguar necessariamente com o próprio colapso, né, ele ia desaguar necessariamente na abolição dos meios de produção, da propriedade dos meios de produção, né, e na emancipação do trabalhador, né, a partir da criação, do estabelecimento de uma ditadura do proletariado, até se chegar a um comunismo, né, inclusive com compartilhamento de tudo, né, inclusive da gestão da coisa pública. Uh, e aí, em terceiro, a gente teve também alguns teóricos aqui posteriores a Marx, né, teóricos marxistas, e daí a gente pode destacar principalmente Rosa Luxemburgo, que são os teóricos do socialismo democrático, que defendem realmente, assim como Marx, né, a abolição da propriedade privada dos meios de produção, e o estabelecimento de uma comunidade em que a gente possa compartilhar, né, as coisas. Não estou falando em compartilhar casa, não, tá, gente? Não é, a pessoa não vai dormir na sua casa nem nada disso, não. A ideia aqui é de que todos teriam acesso à propriedade de uma maneira mais ou menos equilibrada, né, de uma maneira mais ou menos igual. Né? Então eles defendem uma transição, essa transição para o socialismo por meios democráticos. Né? Então muitos deles aqui rechaçam essa ideia do estabelecimento de uma ditadura do proletariado para se chegar a uma socialização desses meios de produção e tal. É um pouco do que os socialistas práticos hoje defendem, né? Algumas pessoas ainda defendem essa ideia de transição pela ditadura do proletariado, mas a maioria dos socialistas hoje são socialistas democráticos, né, e defendem essa transição de uma forma democrática. A crítica aqui, a gente tem algumas pessoas que dizem que os direitos sociais são custosos ou programáticos demais e tal, que não costumam ser implementados, né? Que na verdade é uma crítica meio frágil, né? Porque, na verdade, se você for pensar bem que todo recurso natural pertence à coletividade, né? Qualquer pessoa que extrai o recurso natural, ela o faz em nome da coletividade. Né? Então, se esse direito se tornar custoso demais, né? A ponto de que ninguém tenha garantido o mínimo ali para a subsistência, é porque, na verdade, essa extração de recursos e essa produção de bens materiais ela está sendo feita de uma forma injusta. Né? Significaria o próprio colapso do capitalismo, na verdade. Vamos lá. Em segundo, em democracias frágeis, os direitos sociais se tornam reféns da política econômica. Em momentos de crise fiscal, são os primeiros a serem atacados. Isso é verdade, né? Porque muita gente defende ainda hoje em dia o chamado neoliberalismo, que não tem nada a ver com o liberalismo clássico, né? Mas que é um liberalismo conservador, né? Que vê o capital privado e as pessoas que detêm o capital privado como dotadas de plenos direitos, né? Inclusive de oprimir. O neoliberalismo seria, então, uma das facetas mais cruéis do conservadorismo econômico e político. Depois a gente vai tratar disso um pouco melhor quando a gente for falar de conservadorismo e liberalismo. Mas, de fato, ainda tem muita gente que defende uma austeridade, né, na distribuição dos recursos, né, e a concentração de renda ainda. É difícil defender isso, né? Mas ainda tem gente que defende. E por último, a implementação é vista como uma forma de compensação e manutenção de um sistema opressor capitalista que se encontra em falência.
Então, principalmente, essa crítica aqui vem principalmente para aqueles partidários da social-democracia, né? Social-democracia ainda é vista hoje um pouco como as migalhas do capitalismo, né? Talvez isso faça um certo sentido, né? Porque num capitalismo em crise, né, como a gente está vivendo, a social-democracia é o que ainda permite manter com uma certa razoabilidade esse sistema capitalista que está tão já à beira de um colapso. Né? Os exemplos aqui no Brasil, a gente tem os direitos à saúde, né, o sistema público gratuito, é uma coisa que, inclusive, a gente vai até falar, criar um vídeo sobre isso aqui, que é um dos direitos mais importantes que a gente tem, né, que poucos países hoje em dia têm, que é o direito à saúde universal e gratuita, né? A educação básica pública como dever do Estado e tal. Legislação trabalhista a gente tem também, que garantindo essas condições mínimas, né, do trabalho. E outros programas que são mais inovadores, né? Por exemplo, como o Bolsa Família, que seria um programa de renda mínima, né? Para que as pessoas não morram de fome, mesmo que elas não tenham emprego, ou, enfim, que por um motivo ou por outro não possam trabalhar. Outros programas Minha Casa Minha Vida para dar moradia, não é para dar, né, gente, mas é para permitir que a pessoa conquiste moradia, né? Programas universitários, por exemplo, como o ProUni, para expandir o ensino universitário para todas as pessoas, né, inclusive das classes menos favorecidas. E aí tem também a ideia de criar mais universidades, né, mais cursos técnicos e tal. Todos esses foram exemplos de políticas públicas de concretização desses direitos sociais. Né? Então, se a gente fala em direitos sociais, a gente está falando nesses programas que agem na sociedade ali para poder modificar um pouco a condição concreta de vida daquelas pessoas. Né? Por último, com a concretização desses direitos, e a partir deles, né, a gente teve o chamado aqui Estado Democrático de Direito e os direitos de terceira dimensão. Esses direitos de terceira dimensão, a gente vai ver aqui mais para frente, são aqueles direitos mais difusos, da coletividade, por exemplo, meio ambiente, etc. A gente vai seguir aqui explicando um pouco mais. O contexto histórico, o marco histórico aqui, a gente tem principalmente a Segunda Guerra Mundial, né, com o avanço da globalização também e tal, a ideia de que esses problemas que afetam a coletividade inteira e o planeta como um todo, né, necessidade de proteção desses direitos, inclusive para gerações futuras. Trata-se aqui de uma síntese dialética entre as conquistas do Estado liberal e os direitos de primeira geração e do Estado social, que são os direitos de segunda geração. Então, quando a gente fala que os direitos não são estanques, né, que eles estão todos ali juntos é, naquela, naquela evolução histórica contínua, né, de conquista de garantias, né, de desenvolvimento dos melhores princípios civilizatórios, né? É desse Estado democrático de direito aqui, é nesse Estado democrático de direito que culmina isso tudo, né? Essa ideia toda. A ideia de que a liberdade não se realiza sem a igualdade entre todos e vice-versa. Né? Não faz sentido a gente falar que algumas pessoas detêm liberdade e outras não, né? Quando umas detêm liberdade e outras não, a gente está falando não de liberdade, mas de opressão. Então, para a gente falar de liberdade real, democrática aqui, né, dentro desse contexto novo histórico do Estado Democrático de Direito, a gente tem que pensar que todos devem deter de uma parcela de liberdade mais ou menos igual. Né? É disso que a gente fala quando a gente fala de liberdade moral e liberdade jurídica. Não é liberdade restrita de ação, né? E muito menos de discurso. Né? Tem muita gente que confunde, às vezes, o Estado democrático ou a democracia como liberdade restrita de ação ou de discurso. Né? Isso não seria liberdade, seria lei da selva. Aqui a gente tem que ela é fortemente baseada na efetivação desses princípios, né, até da ideia de até na ideia de normatividade desses princípios fundamentais, né, que são, como a gente disse no
no vídeo anterior, o corolário, né, civilizatório, né, que são os melhores, a concretização dos melhores valores da civilização, né, que são esses princípios, direitos e garantias fundamentais, bem como a ideia de inclusão, participação ampla, pluralismo, igualdade na diversidade, a ideia de que todo mundo deve dotar de igual respeito e consideração, né, nas palavras do Ronald Dworkin, representatividade das minorias, né, democracia para todos, não a democracia simplesmente para alguns, né? Os direitos de terceira dimensão, que são os direitos coletivos, difusos, globais, exigem cooperação internacional e políticas públicas integradas. A gente tem como exemplo aqui o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, direito à paisagem, direito à paz, autodeterminação dos povos, proteção de dados, direito à verdade, à memória, à justiça de transição, etc. No marco filosófico aqui, a gente tem alguns que são os mais importantes aqui, que eu selecionei, que é Karel Vazak, que é um jurista que criou a divisão entre essas gerações aqui, né, baseados na trilogia da Revolução Francesa, que é o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem Jürgen Habermas, que foi o principal herdeiro da escola de Frankfurt, né? E ele traz um conceito muito importante, dois conceitos muito importantes, que seria a participação deliberativa e a esfera pública, que seria aquela esfera, esse, esse ambiente todo aqui, não físico, tá, gente? Mas esse ambiente todo aqui em que a gente pode discutir, debater ideias, né? Ele já começa ali, já traz aquela ideia de que essa discussão ela deve ser baseada na honestidade das pessoas que estão debatendo, né, na igual participação daquelas pessoas, né, é, pressupostos mais ou menos equilibrados e tal, para que umas pessoas não tenham muito direito à participação e outras pouco direito de participação e tal. Ele diz que essa nova democracia ela só se realiza a partir dessa possibilidade do debate amplo de ideias, né? A Nancy Fraser, que vem fazer um pouco essa crítica, e a complementação dessas ideias do Jürgen Habermas, ela vem um pouco aquela ideia da democracia substantiva e a paridade na participação. Né? Segundo ela, essa ideia da esfera pública ela não faz o menor sentido se não houver a paridade na participação. Quer dizer, algumas pessoas, por exemplo, por serem por muito tempo excluídas ali, elas muitas vezes elas não têm a mesma força e a mesma autonomia para poder trazer as ideias naquela esfera pública. Então, antes da gente falar de uma esfera pública, né, conforme Habermas trouxe, a Nancy Fraser estabelece a ideia de que a gente precisa, antes, parear aqueles pressupostos, né? Fazer com que essas pessoas, até por meio de implementação mesmo desses direitos individuais e sociais, né? Para que essas pessoas elas tenham pressupostos equivalentes, né? Para que elas partam de um ponto de partida mais ou menos equivalente, para que elas possam ter igual voz naquela esfera pública, né? Então, por exemplo, a gente pensa que uma pessoa que teve sempre os seus direitos preservados, por exemplo, um homem branco, proprietário, ele vai participar na esfera pública de uma maneira muito mais contundente, muito mais autônoma com relação com muito mais consciência com relação aos próprios direitos do que uma pessoa, por exemplo, do povo que veio trabalhando a vida inteira com muita dificuldade e tal, teve pais que muitas vezes não puderam dar apoio, né, e tal. Então, ou então uma pessoa LGBT que teve sempre seus direitos também violados e tal. Essas pessoas, elas, na hora delas entrarem na participação na esfera pública, elas vão ter um nível muito menor de autonomia e de força participativa. Então a Nancy Fraser vem para equilibrar um pouco essa ideia meio utópica da esfera pública de Jürgen Habermas e trazer um pouco de concretude, né? Falar, olha, não, primeiro nós temos que parear os pontos de partida. Boaventura de Souza Santos, que tem um artigo dele, não sei se é um artigo ou um livro, que fala sobre democratizar a democracia, né? Parece um pouco com as ideias também de Nancy Fraser, trazendo um pouco aquela ideia de pluralidade dos centros de poder, né? Para que a gente não pense no Estado ou no poder democrático só concentrado no Estado, né? Mas que a gente possa ampliar essa esfera, né? E trazer a ideia de que as comunidades populares também são fontes desse poder democrático.
né? E devem ser respeitados como tal, incluindo aqui, né, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, etc. Norberto Bobbio, que traz também essa ideia da conquista histórica dos direitos, né? Tem alguns livrinhos que são importantes também do Norberto Bobbio, que é A Era dos Direitos, Liberalismo e Democracia, O Futuro da Democracia, né? Ele enfatiza aqui, vamos ler, que a luta principal não é pela criação dos novos direitos, mas por sua efetivação real. Ele fala um pouco das promessas não cumpridas, né? Nesse livro Futuro da Democracia. E ele reconhece essa complexidade dessas gerações e a interdependência desses direitos, né? Aqui na Críticas e Desafios, a gente tem que grandes corporações transnacionais ameaçam esses direitos, quer dizer, o poder ele ficou tão concentrado na mão dessas grandes corporações que elas detêm até muito mais poder do que o próprio Estado em si. Né? E a gente sabe que nas grandes corporações, quem manda são os donos do capital. Né? A gente não tem essa ideia de democracia na hora de deliberar, por exemplo, numa corporação privada. Né? Então é muito importante que a gente faça essa ponderação e traga a ideia também de limitação, né? Um novo pacto liberal mesmo, de limitação não só do poder do Estado, mas de limitação do poder dessas corporações também, por que não? Né? Então, mineração predatória, vigilância digital, manipulação algorítmica, desinformação, lobby, uso do poder econômico, do financiamento de campanhas eleitorais e tal. Então, a gente tem muito essa invasão do por que essas conquistas históricas, já que elas vêm um pouco baseadas na ideia do liberalismo político, né, que a gente viu lá, que era de limitação do poder do Estado, e garantia do direito dos indivíduos, né, para que os indivíduos possam desenvolver as próprias capacidades, né, as próprias potencialidades, muitas vezes a gente veio abandonando esse poder privado e deixando ele se desenvolver ali de uma forma um pouco solta demais. Então, essas corporações hoje elas estão entrando no poder que deveria ser um poder democrático. Né? Elas estão invadindo um pouco essa esfera do poder democrático por meio dessas questões todas aqui, né? Que são difíceis às vezes até da gente identificar. Então, por isso que é tão importante a gente limitar o poder dessas corporações para que fazer valer mesmo o poder democrático, né? Que é dessas esferas públicas, né? Enfim, que é onde a gente pode exercer democracia. O risco de que essas democracias se corrompam por dentro, né? Os líderes antidemocráticos, muitas vezes, não é só porque a gente elege um líder democraticamente que o governo desse líder vai ser democrático. Muitas vezes a gente elege, isso aconteceu até no fascismo, no nazismo, né? Essas pessoas elas tinham um apoio popular e aquilo se transformou numa ditadura de maioria, né? Um totalitarismo. Então, hoje a gente tem dois exemplos que estão muito próximos da gente aqui, que foi Bolsonaro no Brasil, né, que foi eleito, embora eleito democraticamente, era uma pessoa não democrática, né, e que tinha muito pouco respeito pelos direitos das pessoas, né, direitos até individuais, mas principalmente os direitos sociais. E o Donald Trump nos Estados Unidos, que também foi eleito democraticamente, mas que tem respeito zero por direitos fundamentais, né? Então a gente é bom lembrar que não é porque um líder foi eleito democraticamente que o governo desse líder é um governo democrático. Muitas vezes ele se enviesa por caminhos não democráticos. Governos autoritários atacam a liberdade de imprensa e os movimentos sociais, a proteção da coletividade exige novas formas de controle e regulação. Exemplo, no Brasil, o artigo 225 da Constituição, meio ambiente como direito de todos e dever do poder público, política de cotas e ações afirmativas, né? Inclusão social e combate ao racismo e à desigualdade histórica, e lei de acesso à informação, luta por memória, verdade e justiça nas graves violações de direitos durante a ditadura militar. Aqui a gente tem também o marco da internet, né? E outras decisões importantes também do STF que vem garantindo a democracia nessas esferas privadas também, né? Hoje em dia a gente ainda tem muito essa ideia de que se uma coisa é privada, ela tem garantia limitada de direitos e de poder, né? Não é bem assim, né, gente? A gente está num Estado democrático, o poder emana do povo, então a gente tem que limitar esses poderes das corporações privadas também, né? E aqui a conclusão a gente tem que o corolário disso tudo aí foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de
48, né, que estabeleceu alguns direitos ali para com uma ideia de que todos esses direitos ali seriam não apenas respeitados em esferas nacionais, mas em uma esfera global, ou pelo menos cada vez mais globalizante, né, desses direitos. Daí que vem, a gente fala que tem muita gente que confunde, né? Fala, qual que é a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? São a mesma coisa, tá, gente, em essência. A diferença é só porque a gente, no âmbito do Estado Nacional, por exemplo, do Brasil, a gente não pode falar em ter a pretensão de estabelecer direitos para toda a humanidade. Né? Então, aqui na Constituição no Estado brasileiro, a gente chama de direitos fundamentais do cidadão brasileiro, enfim, e no âmbito internacional a gente chama de direitos humanos porque tem a pretensão de globalizar aquilo ali, né, de universalizar aquilo tudo. Mas em essência é a mesma coisa, tá? Direitos fundamentais da pessoa humana, direitos fundamentais ou direitos humanos, só a esfera que muda um pouquinho ali. Frutos da experiência trágica das guerras, né, dos regimes totalitários, eles reafirmam o princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e tal. Desde então, os direitos fundamentais passaram a integrar não apenas os textos constitucionais internos, mas também o sistema normativo internacional, que foi exatamente isso aí, né? Que vincula os Estados e serve de referência para a interpretação constitucional em democracias contemporâneas. Importante lembrar que os direitos, princípios, direitos e garantias fundamentais, é, eles têm esse papel também de guiar, né? Como a gente já disse, que eles são o corolário, a concretização daqueles melhores valores da civilização que a gente conseguiu conquistar até hoje, né? Eles têm essa importância mesmo de guiar a interpretação da norma. Né? Então, toda norma que a gente tem, ela tem que ser interpretada, aplicada, feita, interpretada e aplicada com vistas a esses direitos, princípios e garantias fundamentais. Porque senão são só normas vazias, né? A gente superou também, inclusive, aquele positivismo vazio, positivismo jurídico vazio, né? Depois a gente pode até retomar esse assunto. A Constituição brasileira não é apenas um conjunto de normas de organização do Estado, né, mas é um pacto civilizatório, garantindo direitos, de toda a dimensão de deveres também, né, a todos. Fundamento de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, não discriminação. Por isso que a Constituição brasileira é tão boa, né? Objetivos é erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, promover o bem de todos. O Estado só é democrático se garantir direitos reais, universais e efetivos. E por último, sem a noção de direitos fundamentais, é que eu falei lá no princípio, é bom a gente retomar. Não há Estado de Direito autêntico. Então, se você é uma pessoa que faz valer, quer fazer valer os seus direitos, né, os direitos dos seus familiares e o direito de todos, argue, né, a ideia desses direitos, usa desse direito no dia a dia, muitas vezes quer trabalhar com esses direitos, quer ser um advogado, ou um juiz de direito, ou um delegado e tal. Não se esqueça de que o direito, o Estado de Direito hoje, ele só existe porque existe essa ideia de direitos fundamentais a todos. Tá? É nesse contexto que surge a ideia do Estado de Direito, de supremacia das leis, de que existe esse direito ali, que ninguém está acima dele, e é por isso que existe o direito, o Estado de Direito hoje, né? E o Estado Democrático de Direito depois. Não há justiça sem dignidade humana, não há cidadania sem igualdade, não há liberdade onde se nega a participação ou reconhecimento. Os direitos fundamentais não são acessórios, são a própria essência do Estado de Direito moderno. Então, hoje em dia eu vejo muita gente falando, né, quer trabalhar com direito, mas não gosta de direitos fundamentais da pessoa humana, não gosta de direitos humanos. Não tem vocação, né? É preferível nem começar a trabalhar com isso, porque o próprio fundamento do Estado de Direito são esses direitos fundamentais, né? Então, se você está contra esses direitos fundamentais, então não faz o menor sentido você trabalhar em prol do Estado de Direito. Né? Você está trabalhando, na verdade, contra ele. Então, se a gente quer que esses direitos sejam respeitados na nossa seara íntima, na nossa esfera íntima, e na esfera íntima da nossa família, que a nossa família tenha esses direitos respeitados, é importante que a gente lembre que todos os seres humanos são iguais em dignidade, então é importante que a gente lute para que todos os seres humanos tenham esses direitos respeitados também. Né? Uh, não tem muita lógica a gente imaginar que só a gente vai ter os direitos respeitados ou que a gente
mais livre ou mais, né, dotado de direitos só porque a gente é a gente, né? Só porque eu sou eu. Não. A gente tem que lembrar que o que a gente deseja para nós, a gente tem que desejar para todo mundo, né? Um princípio fundamental e ético, né? Não faz sentido eu querer privilégios e o outro não. Então, é sempre bom lembrar que vontade popular é uma coisa. Minha vontade, vontade pessoal é uma coisa. Direito é outra coisa. Direito é quando essa vontade, essa, esse fruto dessa autonomia, né, dessa reivindicação, ela possa ser universalizável para todos. Né? Isso é um princípio básico. Já Kant já dizia isso. Né? Então, a partir do momento que a gente pode pensar em universalização dessa vontade, aí sim aquilo ali se torna um direito. Né? Fora isso, não. Então não adianta a gente falar em vontade, vontade popular. Vontade popular pode ser péssima. Vontade popular pode ser de tirar direitos das outras pessoas, pode ser de massacrar as pessoas. Né? Então, vontade popular ela só faz algum sentido racional quando essa vontade ela pode ser universalizável para todos. Então, traduzindo isso em grosso modo, o que eu quero para mim é o mesmo que eu devo querer para o outro. Né? Porque senão não existe Estado de Direito. Né? E outra coisa que é muito importante lembrar é que ninguém está acima da lei. Né? Nem o policial está acima da lei, nem o prefeito está acima da lei, nem o presidente está acima da lei, nem o juiz está acima da lei, nem o rei está acima da lei. Né? Esse é o princípio básico do Estado de Direito também. Então, acho que é isso. Nós vamos continuar depois. Eu vou tentar fazer uns vídeos um pouco menores a respeito de alguns desses direitos mais importantes. Então, continue acompanhando aí. Se puder, segue o canal do YouTube, segue o nosso perfil aqui no Instagram também, curte o vídeo, compartilha para a gente poder tentar disseminar um pouco mais essa ideia da informação para todos. Né? Então tá. Então até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.